Paz do Senhor para todos os irmãos. Uma coisa que eu aprendi, de fato, a primeira coisa que eu aprendi quando eu cheguei no Brasil, há 60 anos atrás, foi esta saudação: a paz do Senhor. Aprendi que era muito, muito importante sempre cumprimentar o nosso povo lá no sul de Minas, onde nós residimos por muitos anos, na cidade de Varginha. Ah, aqueles irmãos tiveram tanta paciência com essa estrangeira que não sabia falar nenhuma palavra de português. Mas o meu sogro, que era o pastor de lá, ele insistiu, desde o primeiro dia que eu cheguei, eu tive que estar no culto. Naquele tempo, o culto era 4 vezes no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Tinha culto toda noite. E ele queria que eu estivesse lá e tocando acordeão. Agora, como eu poderia acompanhar o culto quando não entendia nada? É muito simples. Música é música. Pegar harpa cristã, mesma música que tem na América, na Europa, na Ásia, na África. Então, o meu sogro, ele anunciava o número para a congregação e fazia com os dedos para mim, e eu tocava. Outra coisa que eu observei naquela época foi, eu não tenho notado isso recentemente tanto nas igrejas, mas naquela época, todo mundo queria sentar-se no primeiro banco. Sempre a igreja se enchia do primeiro banco, depois segundo, ninguém queria sentar lá atrás. Hoje o povo entra, procura o último banco na igreja, não sei porquê, mas naquela época toda. Então, naturalmente eu chegava muito cedo com o acordeão e achava um lugar no primeiro banco, colocava a minha Bíblia lá e tudo. Mas até terminar cantar os hinos, aquele banco já estava cheio e sempre tinha lugar para mais uma irmã. E foram enchendo, até que eu aprendi que o único lugar para mim ter certeza de ter um lugar para sentar era aquela caixa do acordeão que eu guardava pouco fora para ninguém sentar em cima dele. Mas, irmãos, é uma coisa tão preciosa essa expressão que é tirada da Bíblia, a paz do Senhor. A gente só pega o jornal. Eu quase não ligo mais a televisão nem rádio, não quero saber as notícias ruins, porque não tem notícia boa, ao menos no jornal, lá na América é tudo ruim. Guerra, doença, sofrimento, refugiados e tudo. O nosso mundo é um mundo sem paz. Quando eu viajo, mesmo dentro dos Estados Unidos e para fora, eu saio de casa, naturalmente morando sozinha, minha casa é silenciosa, igual cemitério. Mas chegando no aeroporto, é um barulho que quase não aguento. Parece que ninguém conversa com outra pessoa num tom natural. Lá no ar todo mundo está gritando. Fulano, esperando na fila, gritando no lanchonete, pegando uma coisa para comer, gritando na segurança. E quando a gente finalmente chega lá no portão, para esperar, geralmente mais ou menos 1 hora, é 1 dúzia de pessoas. A gente está cercado por pessoas gritando no celular. Fulano, ciclano, é barulho, barulho, barulho. Falta paz no mundo. Até de vez em quando a gente ir na igreja nota, as pessoas realmente não têm paz. É confusão, tem gente que nem está cantando, nem orando, parece que estão voando lá. E é tão necessário que nós guardemos a paz de Deus constantemente em nosso coração. Ultimamente, nos últimos 25 a 30 anos, o povo tem chegado ao ponto de sempre sentir depressão, preocupação. Eu me lembro que nos últimos anos, o irmão Bernardo faleceu há 22 anos atrás, e por uns 10 anos ao menos, ele não pregava nenhum domingo quando Deus
não revelou para ele que havia 2 ou 3 pessoas que estavam tão deprimidas que tentaram suicídio naquela semana. O mundo falta paz. E nós, como crentes, nós temos que ser exemplo sempre da paz de Deus. E um dos nomes de Jesus é a paz de Deus, que vem de, segundo livro ao Tessalonicenses 3:16. Irmãos, é interessante. Não sei se os irmãos já notaram que em muitos livros da Bíblia, esse capítulo 3 e o versículo 16 é importante. Não só João 3,16, que é tão conhecido, mas os irmãos vão observar alguma vez ou outra isso. Vamos ler juntos. Segundo Tessalonicenses 3:16. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz, de toda maneira. O Senhor seja com todos nós. Achei interessante essa frase. De toda maneira. Significa em qualquer circunstância. Nós temos paz. Uns 30 anos atrás, irmão Bernardo e eu estávamos na outra América, foi uma noite calma, e o telefone tocou à meia-noite. E foi a irmã mais nova dele, a Miriam, que é missionário em São Paulo. E ela estava chorando. Disse, ela sempre chamava meu esposo de Bernardino. Ele tinha 20 anos mais velho do que ela. Ela disse, Bernardino, mamãe agora mesmo passou para o Senhor. E o irmão Bernardo falou, Miriam, não é possível. Eu estive com ela uns 10 dias atrás lá em São Paulo, eu estava na casa dela, estava de saúde, boa, forte e tudo, não é possível. E foi um choque tão tremendo para a nossa família. A minha sogra tinha passado 40 anos no trabalho missionário no Brasil, uma pessoa muito, muito forte. Meu sogro e minha sogra chegaram no Brasil quase 80 anos atrás. Trabalharam muitos anos lá em Minas Gerais. Por 20 anos meu sogro trabalhou. E é uma história muito linda, não tenho tempo para contar tudo, mas Deus abençoou, apesar de tanta perseguição que sofreram lá. Naquele tempo, eles até mataram pastores lá em Minas Gerais. Perdemos pastores assim, perdemos crentes que sofreram muito. Os nossos pastores, às vezes, foram jogados na cadeia por dias. Eu me lembro de certos pastores que as lojas... não venderam nada, eles tiveram que andar a pé muitos quilômetros para poder comprar alimentação para a família. Foram dias bem difíceis. E meu sogro conseguiu abrir mais de 100 cidades, vilas, lugares onde o evangelho jamais foi pregado. Construiu 39 templos. Trabalhou mesmo por 20 anos e Deus chamou para a glória. E a minha sogra continuou no Brasil, mais 20 anos, trabalhando em São Paulo, pregava por todo lado nesse país. E sendo que ela ficou viúva com 50 anos de idade, ela ficou sozinha lá em Varginha, com 3 filhos menores ainda para criar. Mas aquela mulher teve grande coragem. Ela ficou fielmente trabalhando. Mas o meu esposo, sendo o filho mais velho de casa, ele queria ajudar a mãe de qualquer maneira. Ele telefonava para ela, dava muita atenção, escrevia cartas. E, de fato, os outros 4 irmãos ficaram um pouco ciumentos. Eu me lembro de ouvir a minha cunhada dizer... Mamãe está fazendo bolo chocolate hoje. Certamente Bernardino vai chegar para já. Mas por causa dele ficar tão ligada com a mãe, tendo muito cuidado dela, foi um grande choque para ele. E repentinamente, a Miriam grita, Bernardino, você tem que chegar.
tem que chegar para nos ajudar com culto fúnebre e tudo. E ele tentando falar para ela, Miriam, você sabe que não há avião neste mundo que pode me levar para o Brasil dentro de 24 horas para fazer um culto funerário. Não, vocês têm que tomar frente. Ele começou a falar calmamente, chama o pastor, etc, para falar, chama alguém para cantar, deu instrução total para ela fazer tudo. E quando terminaram de falar, já era bem tarde, talvez 1, 2 horas da madrugada. E meu esposo, então, deitou-se na cama, mas o corpo dele estava tremendo de tanta dor, lágrimas, que ele não podia soltar. E eu fiquei aflita, pedindo a Deus para me ajudar, o que eu poderia dizer, como eu poderia ajudá-lo, nessa hora de tanta dor para ele. E repentinamente, como o Espírito Santo é sempre fiel, o Espírito Santo começou a falar por mim, em línguas estranhas e interpretação. E o Espírito Santo disse assim, por que estás chorando? Tenho acabado de receber a minha filha amada. Ela está aqui nos braços do Pai. Não chores mais. E quando eu terminei de falar essa mensagem para meu esposo, dentro de 5 minutos ele estava dormindo tranquilamente, igual recém-nascido. E podia só dormir por 2 horas, porque teve que levantar às 4 horas da madrugada, ir para o aeroporto, pegar o avião e viajar o dia inteiro para o outro lado do país para pregar numa grande convenção de missões. E o dia todo eu estava orando lá em casa por ele, que Deus daria coragem para ele, as forças para pregar. E à meia-noite ele telefonou. Oi, meu bem, tudo foi mil maravilhas essa noite, Deus nos deu tantas bênçãos, muita glória, muita gente salva, muita gente curada, batizada no Espírito Santo. Graças a Deus, tudo bem. É só a paz de Deus que pode nos assegurar, que pode nos encorajar numa hora assim de grande desafio, numa hora de dor. Mas graças a Deus, que quando nós conhecemos esse nome de Deus, de Jesus, esse nome que é paz. Como Paulo, quando Paulo concluiu sua segunda carta aos crentes em Tessalônica, ele adicionou esta benção. Este versículo que nós acabamos de ler, o mesmo Senhor da paz, contém algo muito especial. 3 coisas que os irmãos vão notar no esboço. Intimidade, estabilidade e supremacia. Número 1, intimidade. Eu gosto dessa frase, o Senhor mesmo. É só Deus. Promete sua paz. Não envia paz por meio dos anjos, nem profetas, nem mensageiros. Ele mesmo fez esta promessa para seus filhos. Número 2, estabilidade. O Senhor promete dar sua paz sempre. Não é só para segunda, ou quarta, ou sábado, ou domingo. É sempre, todos os dias. Nossa jornada traz dificuldades, tentações, lutas, engano, abuso, maltratamento e obstáculos. Mas Paulo promete que a paz de Deus prevalecerá em toda etapa de nosso progresso. Os irmãos concordam com isso? Amém? Amém. Número 3, supremacia. 2 Coríntios 1 e 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação.
Isto é seguro de vida eterna. Amém? Sem custar nada, porque somente Deus tem todo o poder e controle de misericórdia e consolação. Os irmãos já pararam de pensar como é que o povo deste mundo enfrenta a vida sem a paz de Deus? Obviamente, o jornal está sempre dizendo quantas pessoas mais estão tomando drogas. Quantas pessoas? Tem aumentado tanto o número de pessoas que tomam remédio para dormir por falta de paz. Mas graças a Deus que nós já chegamos à fonte de toda consolação. Porque nós temos a paz de Deus em nossa vida. B. Vivendo neste nome. Conforto e consolação fazem parte da natureza divina de nosso Deus. A palavra paz no grego, que significa união, harmonia e totalidade. Tudo isso, também compostura, tudo isso faz parte da paz maravilhosa de Deus. Cristo proporciona compostura para nossa situação em 3 maneiras. Número 1, Jesus proporciona sossego nas situações difíceis. Os irmãos já tiveram alguma situação difícil para enfrentar? E não tinha resposta, não sabia de onde viria a solução. Durante aquela tempestade no mar da Galileia, ele ordenou a tempestade parar. Naturalmente, isso foi um grande milagre para seus discípulos atemorizados. Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos 4:41. O segundo milagre foi a bonança que seguiu, pois geralmente, depois de uma tempestade, especialmente daquele tamanho, as ondas continuam quebrando na praia, mas tudo ficou calmo. Graças a Deus. Quando vem as tempestades que querem nos abalar, a paz de Deus vem com toda tranquilidade, toda consolação para nós. E o segundo, e o terceiro está combinado com isso também. Jesus proporciona união e harmonia nas situações difíceis. Hebreus 6:9. A qual temos como âncora da alma, segura e firme. Jesus proporciona reconciliação. Irmãos, já tenho entrado em igrejas, tanto na América como no Brasil, como na Inglaterra, onde há tanto conflito na congregação sobre coisas miúdas, coisas de mínima importância, mas situações onde falta união e harmonia. Isso não deve ser. Se a igreja realmente tem a paz de Deus em cada pessoa, cada irmão, cada irmã, não deverá faltar união e harmonia. Hebreus 6:19. A qual temos como âncora da alma, segura e firme. Amém. Jesus proporciona reconciliação. E todo dia eu oro a Deus pedindo, Deus manda para nossas igrejas irmãos e irmãs que têm esse dom de reconciliação, para ajudar os pastores, os líderes da obra, que precisam de muita ajuda nesse sentido. Da mesma maneira que o Senhor da paz aperfeiçoa
a unidade dentro de cada um de nós. Ele também traz graça unificadora. Que frase bonita! Graça unificadora entre nós e outras pessoas. Cristo é o Senhor de toda a situação e Ele mesmo vai reinar até a vitória completa. Há poucos dias atrás, de fato na semana passada, recebi notícias de uma amiga lá na América que uma irmã que eu conhecia desde talvez 65 havia passado para o Senhor. E essa irmã que faleceu, ela foi tão abençoada por Deus. Ela chegou aqui no Brasil com 12 anos de idade, os pais eram missionários, tinha uma igreja independente. Ela sofreu muito durante os anos de adolescente, mas depois ela foi estudar na Faculdade Bíblica na América, casou-se, teve um filho e voltou para trabalhar no Brasil. E eu não sei o que aconteceu na vida dela, mas havia uma falta de harmonia naquele lar. E algum tempo depois, ela e o marido se separaram, divorciaram, e ela ficou envolvida numa igreja chamada o Templo do Povo, lá na outra América, em São Francisco, que foi liderada por um homem chamado Jim Jones. Não sei se esse nome vai trazer qualquer lembrança para os irmãos. Aquele americano que finalmente desceu para Guiana, não foi? E lá ele estabeleceu seu reino com mais ou menos 1.000 pessoas. E felizmente, antes daquele grupo sair de São Francisco, ela resolveu que não viria com eles para o Brasil. E a razão que ela conhecia aquele Jim Jones, que certa vez foi um pastor da Igreja Assembleia de Deus na outra América, mas começou a se entregar-se a doutrinas falsas e teve problemas, largou as Assembleias de Deus e começou essa igreja, o Templo do Povo. Mas a minha amiga Bonnie, nessa época ela já tinha resolvido ficar lá na América. Mas como os irmãos, talvez os irmãos vão lembrar um pouco da história, o governo americano resolveu investigar o que estava acontecendo lá no Guiana, porque parentes das pessoas que haviam mudado para lá estavam queixando, etc, etc. Então, o governo americano mandou um senador lá da Califórnia e eles chamaram a Bonnie para vir com esse grupo do Congresso, etc. Por quê? Porque no ano mais ou menos 62, aquele Jim Jones ouviu falar no Brasil de uma grande figura no espiritismo que operava lá em Minas Gerais. Não estou lembrando dele, mas ele era muito conhecido, um grande líder do espiritismo. E como? Chico Xavier. Isto mesmo. E por causa da fama dele espalhar-se pelo mundo todo, esse pastor Jim Jones veio para conhecer, ficar descobrindo os segredos do espiritismo. Infelizmente. Então, Bonnie chegou lá junto com Georgetown, me parece que é o nome da cidade, lá em Guiana. E o grupo de Jim Jones estava bem no interior. E então, o primeiro avião foi um avião pequeno, alugado. Eu acho que podia levar só 8 pessoas que iam sair da capital com o senador e fotógrafos. E Bonnie estava nomeado para ir junto com eles, para encontrar-se com Jim Jones, porque o Jim Jones tinha chamado ela sempre
da filha dele, porque aquele ano que ele esteve no Brasil, ele ficou conhecendo a família, o pai e a mãe da Bonnie, e eles sentiram tanto que esse americano, Jim Jones, estava lá com muitos filhos, não falava português, precisava de alguém ajudar, e mandaram a filha de 16 anos, naquela época, Bonnie, para morar com aquela família do Jim Jones. E assim ela ficou muito ligada com a família. Mas aquele primeiro avião, eles disseram, desculpe, Bonnie, você tem que esperar para o segundo avião. E como foi tão triste a história, que quando o avião desceu lá, conversaram com Jim Jones, passaram a noite, no outro dia, quando foram sair, foram todos mortos. Mas a Bonnie teve muitos dons espirituais. Deus tinha abençoado muito a vida dela. E eu me lembro que depois que ela esteve na América há alguns anos, mesmo depois de casar-se a segunda vez, que ela pregava, eu me lembro que ela pregava numa conferência de muitos pastores, 300 pastores de várias igrejas, que não eram pentecostais, e muitos daqueles líderes foram batizados, desculpe, no Espírito Santo. Ela teve dons maravilhosos, mas ela faltava capacidade para perdoar. E quando os pais dela ficaram muito doentes e ela foi morar com eles, cuidar deles, ela e o único irmão dela tiveram desentendimentos. E acabaram de se comunicar. Não se comunicou por mais de 20 anos. E agora, algumas semanas atrás, ela ficou muito, muito doente. Estava numa cidade, talvez 3 horas de viagem da minha casa. E eu tinha pedido uma amiga para ir no hospital visitá-la e tudo. E até o dia que ela morreu, ela não perdoou o irmão dela. Por coisas que ele havia falado, alguns descuidos dele. Ele era um policial, ela achava que ele deveria ter feito isso ou aquilo, ela não perdoou. E eu pensei, mas que pena que ela não conseguiu na vida a paz, a harmonia que ela precisava, que ela merecia, com esse problema de não perdoar. E infelizmente, em nossas igrejas hoje ainda existe muita gente que falta a paz de Deus, porque por dentro não estão perdoando. Mesmo coisa que a gente é difícil, impossível, com nossa natureza perdoar. Como diz mesmo em nosso versículo, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira, em qualquer circunstância. Não podemos permitir algo para nos roubar da paz de Deus. Número 6, a letra C. Orando neste nome. Dificuldades são as pedras com as quais Deus constrói suas casas. Quer dizer, nós somos as casas de Deus. E Ele às vezes tem que usar dificuldades para aumentar nossa fé, para fazer-nos apreciar mais a paz que Ele dá. Por meio da oração podemos pronunciar a paz de Deus sobre todos os conflitos da vida. Há 2 anos atrás, na primeira semana de junho, Irmã Beth e nossa equipe de tradutores, intérpretes, Pastor Terry e eu, nós entramos num ônibus aqui na frente da idade, mais ou menos 6 horas da manhã, um ônibus que nos levou para São Paulo, e lá nós iríamos receber um grupo de doutores, um grupo que iria nos ajudar a realizar uma clínica de saúde em Campanha, não foi, Beth? Campanha, sul de Minas. Agora, essa equipe que veio era composta de irmãos
que trabalham com saúde de várias igrejas, de várias cidades. Ninguém conhecia outra pessoa até que chegaram no aeroporto, acho que de Miami. Então eles eram desconhecidos, mas formaram aquela equipe, mais ou menos 15 a 20 pessoas, não foi? E então, depois de viajar por 2 dias de avião, naturalmente, a equipe chegou muito cansada. E nós esperamos. Naquele dia, eu acho que 4 horas de atraso daquele avião lá em Guarulhos. Foi horrível. A gente estava tão cansada, andando lá, tentando ficar acordada para receber o grupo com alegria, sorriso e tudo, esperando. Por causa do tempo, eles tiveram que voar para Belo Horizonte, para outras cidades, porque não podiam descer. Até que o tempo mudou. E então, finalmente todos nós entramos no ônibus, já indo para Minas Gerais. Paramos para almoçar, viagem foi boa, chegamos lá mais ou menos 6 horas da noite. Foi tarde e a igreja em Campanha já tinha marcado o culto para a gente participar naquela noite, mas não deu certo, não deu tempo, só 3 ou 4 irmãos, os médicos lá, que poderiam assistir o culto. E mais ou menos 10:30 da noite, eu estava sozinha lá no meu apartamento, no hotel, pequeno hotel, e tanto barulho, porque meu apartamento dava para frente, e sábado à noite, a mocidade andando, gritando, carro correndo na rua, muito barulho. E finalmente eu consegui dormir um pouco, quando alguém bateu na minha porta. E eu pensei, nessa hora, quem está em pé? E quando eu abri a porta, lá era meu filho, Pastor Terry, cercado por os primos dele, 2 primos que são missionários no Brasil, e outros membros da equipe e nós os intérpretes. E quando eu olhei no rosto dele, eu pensei, ele está sofrendo infarto, por que não tem chamado a ambulância? Meu filho está doente, tem que ir para o hospital. E ele gritou para mim, mamãe, Michael faleceu. O único filho dele, de 25 anos de idade. Michael morreu. Eu tenho que ir para a América já. A senhora vai comigo? Eu falei, mas é claro. Irmãos, foi um choque. Meu neto, de 25 anos de idade, estudante no 4º ano da faculdade bíblica, que tinha sentido o chamado de Deus desde 16 anos de idade, para voltar ao Brasil como missionária, a 4ª geração, para servir aqui. Foi um choque que eu pensei, eu vou desmaiar, não acredito nisso não. E quando fechei a porta, o Espírito Santo começou a orar, por meio da minha voz, em línguas estranhas. E a paz de Deus desceu no meu coração, como aquela chuva, aquela primeira chuva da primavera, tão suave. E eu ouvi as palavras lá do céu. Michael é salvo e seguro nos braços de Jesus. A palavra de Deus foi a palavra que trouxe a paz ao meu coração. E, irmão, foi aquela paz que ficou durante aqueles dias. Os milagres que Deus fez para conosco naquela hora tão triste, tão trágica. De fato, o primeiro milagre foi que a esposa a minha nora, irmã Beth, ela não tinha viajado conosco no ônibus para a Campanha. Ela teve que ficar aquele sábado lá em Campinas, porque ela tinha ensaio do coral dos jovens que ela regia. Então, ela não estava conosco, estava em casa. E junto com ela foi a minha filha, que havia viajado da América para trabalhar também como intérprete na clínica. A minha filha estava junto com ela quando a irmã Beth recebeu o telefonema da família dela na América. Porque
A minha nora, o dia todo, tinha mandado texto pela internet para o Michael, sabia que ele não ia viajar, deve estar em casa, e ele não atendia. Finalmente, ao meio-dia, ela pensou, eu preciso saber porque Michael não está atendendo telefone, nem a internet. Então, ela chamou a mãe dela, lá em Springfield, Missouri, onde o Michael estudava. Disse, mamãe, faz favor, tem qualquer notícia do Michael? Ela disse, não. Então foi na casa, lá no apartamento deles, estava tudo trancado. Um primo teve que quebrar vidro e viu o Michael caído no chão, na sala dele, com os braços elevados para Deus. Então, o milagre da minha filha estar junto com a minha nora, naquela hora difícil, durante horas, falando no telefone. E logo chegaram jovens da igreja também para casa lá, aqui, para consolá-los, passar a noite com elas, até que nós fôssemos chegar de campanha. Deus fez tantos milagres, irmão Oséias, aqui, filho do pastor Josué, já na hora cedinho, conseguiu passagem no primeiro avião que ia sair naquela noite. Isso foi milagre, porque na época de férias, mês de julho, não tem lugar no avião. Ele encontrou 4 lugares para nós. E assim Deus foi milagre, fazendo milagres. Mas a paz de Deus, na hora de mais desespero, na hora de mais tristeza, tragédia, a paz de Deus está sempre nos esperando. É só abrir o coração para abrir. E eu oro que quando os irmãos voltem para casa essa semana, esse fim de semana, que Deus vos daria uma nova porção de paz especial para ajudar a trazer união, unidade, harmonia na sua família, na sua vizinhança, na sua igreja, porque nós temos esse dom, essa dádiva tão preciosa, a paz do Senhor. Eu gosto tanto, amo esses hinos da harpa, porque muitos desses hinos eu conheci desde o dia que nasci, porque sendo criado na escola dominical, na igreja Assembleia de Deus, e eu gosto muito do coro desse hino. Alguém conhece? Paz, gloriosa paz. Vamos cantar só o coro uma vez para agradecer Deus. Paz, paz, gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou. Tenho doce paz.